gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse porta-caneca, porta-copo, né? Ó que lindo, com o tema Páscoa, coisa mais linda. Mas antes da gente começar, eu quero fazer algumas observações. Eu gosto dele, né, um pouco assim mais embabadado, né? Não gosto dele muito repuxado e tal, porque eu acho que fica mais charmosinho quando ele fica com a ponta um pouco, digamos, né, floridinha, embabadada, como as pessoas falam, né? Não fica muito retinha. Mas, se caso vocês preferirem ele, né, mais retinho e tal, é só vocês diminuírem na quantidade dessa correntinha aqui, tá? No passo a passo agora, eu vou falar que é para colocar uma correntinha de 6 e depois vir com 7 pontos baixos. É só você diminuir um, né? No caso, colocar uma correntinha de 5 e 6 pontos baixos em cima, tá certo? Que aí fica mais rente e com menos babado, tá bom? Então é isso, vamos pro passo a passo. Então vamos começar, né? Para esse trabalho, a gente vai conseguir usar restos de linha que você talvez tenha aí, né? Que é uma linha em algodão na cor clara. No caso, eu tô usando aqui a Anne, um resto que eu tenho. Você vai usar Anne também, né? Um restinho que você tem aí na cor laranja pra gente fazer os detalhes do acabamento, que no caso vai simular cenourinha. E você vai usar uma linha verdinha que a gente vai usar também pro acabamento, que vai simular a partezinha verde do talo, certo? Do nosso porta-copo. Então, vamos lá. Pra começar, claro que a gente também vai ter que ter uma tesourinha aí. E uma agulha correspondente ao fio que você esteja usando. No caso, eu tô usando a 1,75 milímetros, tá bom? Então, pra começar, a gente vai fazer... Eu, particularmente, faço o anel mágico e também uso bastante as correntinhas para início, então fica bastante ao critério de vocês, certo? Eu gosto de fazer anel mágico desse jeito aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar com uma correntinha de 3 e dentro desse anel mágico eu vou colocar pontos altos, viu? Contando com a correntinha. 1, 2, façam comigo. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos altos. Agora eu puxo aqui a laçada do meu anel mágico e conto 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira eu faço um ponto baixíssimo para finalizar minha carreira, certo? Aí agora eu venho com a correntinha de 3 novamente. 1, 2, 3 para iniciar minha segunda carreira. E aí, em cima de cada ponto alto da carreira anterior, eu vou colocar 2 pontos altos, certo? E aí, depois, eu intervalo com 1. Então, vamos fazer aqui juntas. Eu venho, coloco 2, né? No caso, já tinha correntinha, 2. E no próximo, eu coloco 1. 1 para 1. No próximo, novamente, 2. No outro, eu coloco 1. No próximo, 2. No caso, aumentos, né, gente? E no próximo, eu coloco 1. Neste, 2. No próximo, 1. E a gente vai seguindo essa sequência até finalizar toda a carreira. Dois e 1, 2 e 1, 2 e 1. No caso, gente, de porta-copos, né, quanto mais ele for grossinho, melhor. Mas aí, eu utilizei Anne, né, que é um fio relativamente fino, né, para essa finalidade. Geralmente as pessoas gostam de usar fio de malha, barbante, para porta-copo, mas fica bacana também. Qualquer coisa, vocês podem também duplicar o fio, né, usar fio duplo de Anne e tal.
Mas como eu só tô aqui fazendo para exemplo para vocês, né, pra diquinha para vocês usarem aí na Páscoa, então, como é que diz? Então não tem muito problema. Claro que eu vou ficar pra mim, né, vou usar aqui no meu home office, mas quando vocês forem fazer para vender, por exemplo, ou até para vocês mesmo, se tiver uma linhazinha aí mais grossa, melhor ainda. Pronto, finalizei aqui minha segunda carreira, subi uma correntinha de 3 e vou fazer minha terceira carreira, tá? Terceira carreira eu faço a mesma coisa, 2, faço um aumento e um normal, um aumento e um normal, tá certo? Gente, é uma ótima opção também, né? Esse porta-copo para presente, porque quem é que geralmente não gosta, né, de um cafezinho durante o dia, de um chazinho, né? A galera aí que tá em home office passa o dia todo tomando um cafezinho, um chazinho, um suco, né? Dependendo da região, um chimarrão. Então, vai ter muita serventia e é um presente que vai ser muito usado. Então, um presente de Feliz Páscoa aí, né? Já que até então ainda estamos em pandemia, enviar um presentinho assim eu acho bem bacana. Com um significado, né? Simbolizando a Páscoa e com utilidade. Porque assim, eu acho que os presentes que a gente tem que dar é sempre pensando na utilidade, se vai ser usado. Ainda mais crochê, que é algo trabalhoso, né? A gente fazer coisas que depois não serão utilizadas não é muito bacana. Então a gente sempre tem que estar com o olhar voltado principalmente para a utilidade. E aqui eu estou indo, ó, gente, minha terceira carreira. 2, aumento de 2 e o outro 1 para 1. Aumento de 2 e o outro 1 para 1. É importante também a gente analisar como é que é o ponto da gente, né? Porque assim, muitas vezes também, pessoas que têm o ponto mais retido, mais contido, mais apertado, talvez essa quantidade de pontos que eu coloquei aqui não seja suficiente. E aí você vai ter que fazer mais aumentos, né? Ou então, de repente, colocar uma quantidade maior aqui de pontos altos, né? No início, no anel mágico. Então, assim, é uma questão muito pessoal também. Crochê tem essa questão de bom senso. Muitas vezes, a peça que eu sigo ali, por mais que eu seja fiel no passo a passo, não vai ter o mesmo resultado da pessoa que eu tô seguindo. Por quê? Porque às vezes o ponto difere, né? Então, é bom a gente ter essa autoanálise, fazer essa autoanálise acima de tudo pra gente saber. E depois não ficar, o meu saiu diferente, será o que foi? Muitas vezes é o seu ponto, né? Que é diferente, é mais apertado, é mais folgado. De repente, a quantidade que é ideal aqui pra mim pode não ser pra você, porque você pode ficar com aquele embabado, né? Embabadado que as pessoas falam. Então, por isso é bom a gente utilizar o autoconhecimento até mesmo para esses casos. Tô finalizando aqui a terceira carreira. Conto aqui 1, 2, 3. Na terceira eu faço um ponto baixíssimo e finalizo a minha terceira carreira. Vamos continuar. Agora a quarta carreira. Vou seguir fazendo a mesma coisa, tá? Intervalando sempre entre um aumento e um normal. Um aumento e um normal. Eu vou terminar aqui minha quarta carreira e volto para falar com vocês, tá bom? Agora, gente, finalizei aqui a minha quarta carreira, certo? Agora a gente vai começar a quinta carreira e o último antes da gente fazer o nosso acabamento, tá? Lembrando que é importante a gente analisar que se você estiver utilizando a linha mais grossa, talvez você precise de menos carreiras, né? Porque quanto mais grossa a linha, maior vai ficar seu ponto e, consequentemente, maior vai ficando seu trabalho. Então, é bom, né, como eu falei anteriormente, analisar sempre o bom senso, né? Então, vamos lá. Comecei aqui uma carreira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, a quinta carreira, com 3 correntinhas, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar 3 pontos altos em cima de um mesmo ponto alto da carreira anterior. Faço 3 juntinhos assim, agora eu venho 1, 2, e agora eu vou dar um espaço de 1, 2, 3, né, de 3 pontos, e no quarto eu faço a mesma coisa. Mais 3 pontos altos juntos. Eu venho 1, 2 correntinhas, conto 1, 2, 3. No quarto, eu coloco mais
3 pontos altos juntos. 1, 2, 1, 2, 3. No quarto, eu coloco 3 pontos altos juntos. Um, 2. Aí eu conto 1, 2, 3. No quarto, eu coloco 3 pontos altos juntos. 1, 2. 1, 2, 3. No quarto, a mesma coisa. 1, 2. 1, 2, 3. No quarto. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Aí, no final, gente, eu vou pegar uma fita métrica e vou medir como é que ficou o tamanho do trabalho para vocês medirem aí, né? Para que o tamanho, independente da espessura do fio que você esteja usando, fique mais ou menos o mesmo. Talvez eu precisei aqui de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, talvez você só precise de 4, ou talvez você precise de mais se estiver usando um fio ainda mais fino. Porque a ideia é reutilizar as linhas que a gente tem em casa, né? Então, se você não tiver exatamente dessa aqui que eu tô usando, você pode optar por um outro fio que você tenha. Um, dois, três. Um, dois, 3. Um, dois, 3. Um, dois, 3. Um, dois, 3. Pronto, agora eu vou finalizar, vou fazer 1, 2 correntinhas, conto 1, 2, 3 aqui da carreira anterior e fecho o selo com ponto baixíssimo. Olha como é que ficou, que bonitinho. Eu vou cortar aqui a linha, deixar ela aqui num tamanho ideal para eu arrematar depois. E agora a gente vai passar para o próximo passo, que é com a linha laranja. Certo? Vou pegar aqui o meu fio. Vou aqui, ó. Em cada intervalinho desse aqui, gente, a gente vai fazer 6 pontos altos, tá? Vai ser no estilo do ponto puff, né? Ponto pipoca que a gente fala. Eu agora não estou lembrando exatamente o nome desse ponto, se é o puff ou é o pipoca. Então, a gente vai aqui, ó. Fiz uma correntinha. Dentro desse intervalo aqui, eu vou fazer mais 5 pontos altos. 2, 3, 4. Deixa eu ver quantos eu já fiz. Tá. Pronto. Tem 5 pontos altos, mais correntinha 6. Então, eu vou vir aqui. Vou pegar no início desse ponto, né? E eu vou fazer um ponto baixo. Que aí eu vou juntar e ele vai ficar assim, tá? Agora eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e faço outro ponto desse. Outro bloquinho desse idêntico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui no início dele, ó. Volto aqui no início dele, fecho com um ponto baixo. Agora mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, a mesma coisa. 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai seguindo assim ao longo de todo o nosso porta-copo. 3, 4, 5, 6. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 3, 4, 5, 6. Gente, eu não gosto muito de colocar cortes, tá? Nos vídeos, porque muitas vezes a dúvida que eu acho que você não tem, que é intuitivo, talvez você tenha. Já aconteceu de, por exemplo, eu estar seguindo passo a passo e aí a pessoa cortar, né, pular para outra parte e ocultar a parte exatamente que eu tinha dúvida. Eu sei que segue a carreira do mesmo jeito, isso não tem como a pessoa ter dúvida, né? Mas também tem a parte que eu gosto também de crochetar com pessoas. Então, mesmo que virtualmente que a gente tá fazendo aqui por vídeo gravado, eu tenho a sensação, e você também deve ter, de estar tendo uma companhia enquanto você faz seu crochê. Então, a gente tá fazendo aqui juntinhas, tá? 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas aí, lembrando, né, que se caso vocês não quiserem também, já tiverem, né, no momento que sanou a dúvida, tem como adiantar um vídeo pra, por exemplo, ver a parte que vocês querem, né? Talvez, essa daqui eu já sei, então vou pular pra eu ver a próxima. Então, o bom da gente estar acompanhando o vídeo é que a gente tem essa opção, né? Aí fica bem democrático. 2, 3, 4, 5, 6. Aí agora a gente pega o iniciozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, gente, se vocês também quiserem uma cenourinha um pouco mais comprida, né? Porque essa daqui ficou meio achatadinha. É só vocês, ao invés de fazer ponto alto convencional, fazer o ponto alto duplo, né? Que ele fica mais compridinho e, consequentemente, a cenourinha vai ficar com aspecto de mais comprida também. Estou quase terminando minha carreira e vocês, como é que estão por aí?
5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. E essa é a minha última cenourinha da carreira. 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Venho aqui no iniciozinho, fecho com ponto baixíssimo e corto a linha para arrematar depois. Olha só como é que ficou. Agora a gente vai fazer a parte do talinho da cenoura, tá? A gente pega nosso verdinho. E vai fazer o seguinte. O ruim é a gente pegar fio duplo, ó, que acaba embolando às vezes aqui no meio. Mas não tem problema, não faz mal, a gente vai desembolando aqui, vivendo perrengues de crocheteira em tempo real. Então, a gente vai pegar aqui, ó, no meio dessa cenourinha. E a gente vai emendar nosso fio. Certo? E aí, a gente vai fazer 7 correntinhas. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugarzinho com ponto baixíssimo. Eu vou fechar e vou fazer 9 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto baixíssimo. E agora mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto baixíssimo. E agora, gente, ó, tá vendo esse espaçozinho aqui? Eu vou fazer ele com ponto baixo, no caso aqui. Vou fazer 7 pontos baixos ao decorrer dessa correntinha, tá? Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha. Vai ficando uma fofura. Isso aqui também a gente pode fazer um pra bebezinhos, né? Pra estimular a alimentação. Eu acho bonitinho. Só a gente botar um plástico por cima na hora de dar a comidinha, né? Pra não sujar todo o nosso crochêzinho. Dá pra fazer também uma versão maior, gente, né? Que é o suplá. Então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Vem pra cá, faz o ponto baixíssimo pra fechar. Agora faz 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volta, fecha com ponto baixíssimo. Agora 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer 7 pontos baixos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui pra dentro e vou fazer mais uma vez. Olha a graça que vai ficando. Gente, eu acho muito bonitinho. Essas coisas assim caprichadinhas, né? Cheias de detalhes. 1, 2, 3, 4. Pera aí que minha linha embolou. Ó. 5, 6, 7. Venho pra cá. Faço 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora mais 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
que fofura. Gente, eu vou desembolar minha linha aqui, aproveito pra terminar a carreira e volto pra falar com vocês, tá bom? Minha linha tá embolando demais aqui. Pronto, gente, terminei o meu aqui, já arrematei. Olha a belezinha que ficou. Lindo, né? Então, voltando a falar que se vocês quiserem fazer, por exemplo, um jogo de suplá, né? Com porta-copo e com o de colocar nos pratos, também tem como, é só vocês fazerem maior. E assim, gente, é porque eu uso aqui canecas grandes, então por isso o meu tinha que ser um pouco maior o fundo. Mas se vocês utilizarem xícaras, copos com fundo menor, né? Vocês também podem fazer ele um pouco menorzinho, é só diminuir na quantidade de carreiras, né? E aí, usando a simetria e tal, né, diminuindo proporcionalmente, e aí ele vai ficar bacana também, tá? Crochê é muito isso, de usar a imaginação, usar o bom senso, né? E ir fazendo de acordo o que você precisa, tá certo? Aqui, olha, pegando do centro, né, até aqui a borda fica com 7 e um pouquinho, tá vendo? Na verdade, 7, porque o resto é o frufru ali da parte verde. Então, assim, 7 de raio, né, e de diâmetro vai ficar o dobro. Então, aqui, 14 de diâmetro. Aí, vocês podem medir aí, né? Utilizando a linha que vocês utilizarem. Então, a gente pode ver mais ou menos a base que vocês vão precisar fazer de carreiras. Se for uma linha mais grossa, vai precisar fazer menos carreiras, porque o ponto vai ficar maior. Se for uma linha mais fina, mais carreiras, né? Mas aí, a base do meu, pra ficar desse tamanho, que eu uso pra caneca grande, é de 14 centímetros, assim, e de 7 centímetros, assim, tá bom? Não vai agora, deixa eu te perguntar. Você tem dificuldade em ler gráficos? Você já desistiu de fazer uma peça porque você não tinha o passo a passo? Ou então você só faz uma peça e você seguir passo a passo no YouTube? Se esse é o seu caso, eu tenho uma solução para você. Eu criei um método definitivo de leitura de gráficos para você parar de perder encomenda, certo? São 45 aulas exclusivas, num método exclusivo para você se tornar uma super crocheteira. E não são aulas rasas que você vai conseguir encontrar por aí. Foi um método que eu desenvolvi exclusivamente para fazer com que pessoas tenham fora da vida delas esse tipo de mal que é achar que é um bicho de 7 cabeças aprender a ler gráfico. Então, foi um método exclusivo para você associar os símbolos aos pontos. Lá eu te ensino, pego na sua mão e a gente vai tratar isso de uma maneira séria, porém complicada, certo? Se você tem interesse em ser uma super crocheteira e ler gráficos de uma vez por todas, não ter mais esse monstro de 7 mil cabeças na sua vida, é só clicar nesse link aqui abaixo que eu vou te ajudar, tá certo? É isso, te aguardo lá, venha ser minha aluna, venha ser crochetística. Até mais!